Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. O tema desta aula é Anatomia das Fossas Cranianas. Este é um pedido que nós recebemos dos alunos para gravar uma aula sobre os ossos e limite das fossas cranianas. As fossas cranianas, elas são divididas em três partes. Uma parte que nós chamamos de fossa anterior, a fossa média e a fossa posterior, do anterior para o posterior. Mas numa outra imagem, na sequência desta aula, também é possível denominar essas fossas de andar superior ou fossa superior, fossa média ou andar médio e a fossa posterior ou andar inferior. Por quê? Porque esta fossa está mais superior do que essa, para acomodar as estruturas do nosso cérebro. Por isso nós temos essa divisão em três fossas ou em três andares. Quais são os ossos que vão compor cada uma das fossas? Na fossa anterior, nós vamos ter a presença do osso frontal, do osso etimoide e uma parte do osso esfenoide, principalmente a asa menor do esfenoide. Esses três ossos, frontal, etimoide e esfenoide, vão compor a fossa anterior. Na fossa média, nós vamos ter, na sequência do osso esfenoide, o osso temporal e uma parte da escama do osso parietal. Então, esses três ossos, esfenoide, temporal e parietal, vão compor a fossa média. Na fossa posterior, nós vamos ter uma parte do osso esfenoide, nós vamos ter uma parte do osso parietal, nós vamos ter uma parte do osso temporal e basicamente quase todo o osso occipital está presente nessa fossa posterior. Então, nesta imagem fica claro para identificar quais ossos vão formar cada uma das fossas, tanto a fossa anterior, a fossa média, quanto a fossa posterior. Agora passamos para os limites ósseos de cada uma das fossas. A fossa anterior, nós vamos ter o limite anterior à lâmina interna do osso frontal e o limite posterior da fossa anterior vai ser a borda posterior da asa menor do esfenoide. Então, vai do frontal até a borda posterior da asa menor do esfenoide. Essa fossa anterior, ela vai acomodar esta região do cérebro. Basicamente, todo o lobo frontal fica acomodado sob essa porção do nosso osso frontal, né? Tanto é que os giros do cérebro ficam demarcados no osso, tanto a proximidade da estrutura cerebral com a fossa anterior. E nesta imagem nós conseguimos ver os três andares que eu falava antes. Ó, o andar superior, o andar médio e o andar inferior. Cada um desses andares são as três fossas. Nesta imagem, nós estamos verificando a fossa anterior. Agora, a fossa média, ela vai ter como limite a borda posterior da asa do esfenoide e ela vai até a porção da borda superior da porção petrosa dos ossos temporais, tanto o temporal esquerdo quanto o temporal direito. Então, nesse limite do esfenoide até o temporal, nós vamos ter a marcação, a delimitação da fossa média. Nesta imagem, nós verificamos o que vai ficar
aderido, o que vai ficar protegido nesta fossa média. Basicamente, o hemisfério cerebral, o lobo temporal, fica acomodado nesta fossa média. Já a última fossa, a fossa posterior, o limite dela é a borda superior da porção petrosa até a escama, a lâmina interna do osso occipital. Então, nesta região aqui, até o nosso esfenoide aqui, nós vamos ter basicamente a fossa posterior. E a fossa posterior, ela vai acomodar tanto o nosso lobo occipital quanto o nosso cerebelo, né? Aquela estrutura que está inferior ao nosso cérebro. Essa estrutura, tanto do cérebro quanto do cerebelo, ficam protegidos, ficam acomodados dentro da fossa posterior. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor sobre os ossos e os limites das fossas cranianas. Se você gostou desse vídeo, indique para um amigo. Estaremos sempre à sua disposição. Caso você queira alguma aula, por favor, nos escreva que nós faremos a gravação.